A segunda chave da consciência, que é ser consciente dos seus estados mentais, do seu estado mental atual. Então é o seguinte, a primeira eu falei sobre toda a dinâmica mental, como ela ocorre, não toda, mas o que foi possível passar aqui na aula. É necessário conhecer essas dinâmicas para entender melhor como que funciona a nossa principal ferramenta. E a segunda, ela tem um pouco a ver com o passado, ou seja, tudo que você construiu, tudo que você agregou até agora para ser o que você é hoje. Todas as experiências que você teve, tudo que você teve como vivência, tudo que você ouviu e registrou como verdade, toda essa gama de informação é o que forma a sua personalidade, é o que caracteriza os seus comportamentos, como você vai se exteriorizar, como que você vai se comportar, como que você vai reagir perante as coisas, etc. E aí, isso daí é muito importante a gente determinar tudo que já acontece com você, tudo que tem todo o registro, porque é a base do que a gente tem que trabalhar para que você consiga um novo patamar no mercado financeiro. Se os seus resultados hoje são gerados pelo que você é, então se a gente conseguir mapear de forma clara o que você é, o que você tem, como que você é e como cada coisa dessa impacta o seu resultado, a gente consegue de forma muito mais efetiva saber o que é necessário alterar, o que pode estar te atrapalhando, o que está em desacordo, o que está em conflito. E isso daí é o passo inicial para a gente conseguir começar a trabalhar e alinhar o que é necessário para você ser um trader melhor, parar de se auto-sabotar, parar de ter dificuldades, parar de sofrer no mercado, etc. Muita gente fala que o mercado é 80% psicológico e 20% operacional. Eu acredito que o mercado, que o seu sucesso no mercado, ele é 100% psicológico. E por quê? Porque até a parte operacional, o seu setup, tudo, ela vai ser consequência do seu psicológico, ou seja, você tem que encontrar o seu melhor operacional que identifica melhor com o seu perfil, você tem que conseguir gostar e se interiorizar com um tipo de operacional. Tem vezes que você acaba até gostando, vê que dá resultado operacional de uma pessoa, mas você tenta colocar em prática e não consegue, você tenta operar daquele jeito e não vai, você tem que adequar. Então assim, por mais que a pessoa pegue um operacional com uma matemática muito boa, existem operacionais aí já consolidados há anos já, e aí a pessoa tenta operar, ela sempre vai adequar alguma coisa à personalidade dela, ao perfil dela, a ansiedade dela, a parte de gestão de risco, a parte de gestão geral, gestão financeira, tem que estar em acordo também com toda a sua parte de ansiedade, com seus objetivos financeiros, com a sua realidade do seu capital e o que você aguenta ou não aguenta no mercado. Então assim, toda a parte de operacional, ela é também uma consequência, e precisa ser, quando não é dar mais problema ainda, é uma consequência da sua parte psicológica, tá? Então é por esse motivo que a gente vê que cada setup é único. É muito difícil duas pessoas operarem exatamente igual. Existem muitas vezes que a gente vê que o mercado está dando um sinal e uma pessoa vê compra, outra pessoa vê venda, porque as expectativas são diferentes, as crenças são diferentes. Uma coisa que é importante entender é que a gente opera nossas crenças do mercado. Então, por exemplo, você gosta de operar quando o preço bate na média móvel X, aí ele tem que estar com volume Y, ele tem que estar com uma movimentação confirmando tal. Na verdade, o que você está operando não é a movimentação em si, mas as suas crenças. Você acredita que, dada aquelas configurações, aquilo é bom para o mercado. Então, a gente consegue ver que, na verdade, a parte de leitura de gráfico ela é uma parte muito pequena no tocante ao seu resultado operacional. Por quê? Porque quando você senta, por exemplo, na frente do home broker, você vai começar a interpretar o gráfico, você vai ler, vai usar a sua metodologia, mas na hora que você vai operar, o que realmente determina como você vai operar são suas características da sua personalidade. Então muita gente fica pensando, putz, eu tenho que abrir tal operação quando fizer tal coisa. Chega naquela hora e não consegue abrir. Ou o contrário, a pessoa fala, bom, eu só posso abrir se tiver numa condição Y. E aí a pessoa vai lá ver uma condição X e sai abrindo a operação também. Então o que acontece? A gente vê que o que realmente faz operar não é em si a parte técnica, os resultados não é a parte operacional, é principalmente a parte mental.
Então o que acontece? Quando a gente vai operar, na verdade a gente está colocando para fora, e o mercado é um cenário desse, ele é um cenário que ele acaba fazendo você exteriorizar muito o que você tem dentro de você. E na hora que você vai operar, na verdade você está operando não tudo aquilo que você planejou de forma operacional. Na verdade você está colocando para fora as suas questões internas, toda a sua gama de personalidade, tudo que você tem dentro, e aquilo acaba virando o seu comportamento e é o que vai gerar de verdade os resultados do mercado. Então, por isso que a gente tem que entender a importância de identificar, de conhecer toda a dinâmica mental, e agora a segunda aula, depois eu vou falar dos próximos, mas conhecer quem é você, o que você tem, quais são suas ansiedades, quais são o seu perfil psicológico, quais são suas vontades, quais são os objetivos, quais são suas metas, quais são seus conflitos, quais são suas crenças, seus valores. Se isso tudo está alinhado com o seu operacional, se isso está alinhado com a sua realidade de mercado, etc. Tá? Então olha só que coisa interessante, né? A gente vê que, por exemplo, existe um problema de execução de um trader A e um trader B. O problema de execução deles é quanto ao stop, por exemplo. Então a pessoa tem dificuldade em deixar o stop no lugar pré-determinado, movimenta o stop ou tira fora o stop porque está com uma crença muito forte, porque não quer estar errado, etc. Então, o diagnóstico final, o problema final de comportamento é que ela movimenta o stop ou tira o stop, não respeita o stop. A causa disso pode variar para o trader A e para o trader B. De repente, o trader A ele tem um problema que ele não aceita estar errado. Então, ele acredita que quando ele movimenta o stop, o mercado não vai tirar ele fora da operação. Então, ele acredita que ele ainda está dentro da operação. E ele ainda não está errado. Ele não tomou o loss, então ele não está errado. E o trader B, ele não quer perder dinheiro, ele vê que, ele acredita, por exemplo, numa compra, o mercado está caindo, ele acredita que é só uma correção. Então, se ele movimentar o stop, o mercado não vai arrancar aquele dinheiro dele, efetivamente, e ele vai estar ainda com possibilidade do mercado voltar, ele voltar a ganhar dinheiro. Então, são duas questões diferentes, um não quer estar errado, o outro não quer perder dinheiro. Então, a gente vê que um diagnóstico final pode ser uma causa diferente para cada tipo de trader. Agora, por mais que seja a mesma causa, por exemplo, os dois estão com medo, os dois não querem perder dinheiro, tanto o trader A quanto o trader B. O que vai trazer a solução para cada um desses traders são coisas diferentes, por mais que a causa seja igual. Então, de repente, o trader A não quer perder dinheiro porque ele tem muito pouco capital, ou ele tem capital bom, mas ele sempre ouviu quando era criança que dinheiro não nasce em árvore, que dinheiro não é para gastar assim à toa. Então, ele fica achando que se ele tomar um stop, ele está gastando dinheiro à toa, e isso vira um conflito dentro dele. Veja que essa informação, por exemplo, não gastar dinheiro à toa, nem sempre é racional. Muitas vezes é um valor subconsciente, é uma crença inconsciente que você tem que está determinando o seu comportamento. Então pode não fazer sentido numa primeira instância a nível racional, mas é uma coisa que a pessoa pode ter dentro dela. Então o trader A vai ter um tipo de solução para uma causa igual do trader B, que a solução pode ser diferente. E de repente o trader B já não tem a ver com esse tipo de coisa. O trader B ele tem um outro tipo de problema, um outro tipo de crença diferente do trader A, mas a causa é igual, o resultado é igual, mas temos sempre que lidar com cada pessoa de um jeito diferente. Por isso que eu vejo que o processo de coaching ele é muito individual, ele é muito pessoal, e a gente tem todo um processo para você alcançar alguma coisa. A pessoa que evolui no mercado nessa parte psicológica, ou ela vai a trancos e barrancos apanhando muito, e aí tentando cada vez mais se conhecer, fazendo um trabalho que é um trabalho árduo mesmo, de você se interiorizar, se você buscar um autoconhecimento, você buscar identificar o que você tem a nível subconsciente, inconsciente, identificar os conflitos que existem ali. Agora, no processo de coaching, no processo mais profundo de desenvolvimento da parte psicológica e emocional, a gente consegue fazer esse trabalho característico com cada pessoa. Agora, se você não tem uma possibilidade de fazer um trabalho desse com um profissional, com alguém gabaritado, então aí você tem que realmente buscar, aí o objetivo desse curso, até eu passar isso, é você buscar identificar quais são as questões internas que estão te levando àquele comportamento, tá? Quando você vai abrir uma operação, quando você está no mercado financeiro, se você está buscando a sua operação, se você está gerenciando uma operação aberta, toda uma gama de emoções, toda uma gama de pensamentos estão borbulhando dentro de você. Então é muito importante que
mais do que você fique focado em analisar o mercado, em ver o gráfico andar, ver o fluxo de ordem, o que seja, você tem que estar preocupado com o que está acontecendo internamente. Esse é um dos caminhos, é o principal caminho para a evolução do trader e é um dos caminhos para você alcançar esse autoconhecimento, buscar trabalhar as questões internas que você tem. Então veja, a importância de você, por exemplo, falando da parte emocional, quando nós a gente passa por um foco de tensão no mercado, por exemplo, abriu uma operação e o mercado está vindo contra. Aquilo gera um nível estressor na nossa mente, porque, por exemplo, a gente está perdendo dinheiro, porque a gente está errado com a nossa análise, porque o mercado está vindo contra, etc. Toda aquela gama de emoções. Buscar identificar quais são essas emoções. Então, o primeiro estágio nessa evolução é buscar identificar. Quais são as emoções que estão surgindo de dentro de você? Da onde que ela vem? Ela vem do peito, vem da cabeça, vem da barriga, um enjoo? O que está acontecendo emocionalmente em você? Ele está te dando uma quentura, está te dando uma tremida em algum lugar? O que essa emoção causa fisiologicamente? De repente dá uma coceira, de repente dá algum nervosismo, você começa a tremer a perna. Então, assim, se você consegue identificar os passos iniciais, começar a se identificar com essa emoção, você consegue racionalizar melhor e conseguir ter estrutura melhor para identificar quando ela pode acabar determinando o seu comportamento. Porque veja que a gente está num momento de foco de tensão no mercado, porque o mercado está vindo contra, por exemplo. Isso vai fazer com que a sua mente ative um estado mental X, para você buscar se defender. Esse estado mental vai te dar uma emoção, vai te dar um sentimento. Essa emoção, esse sentimento vai causar reações fisiológicas e ela pode também determinar o seu comportamento. Então, por exemplo, você movimenta o stop, você sai mais cedo de uma operação do que deveria, você podia ter esperado mais, estava dentro do gerenciamento. Você pode ter um comportamento indesejado que você não queria. Então, é importante buscar identificar num primeiro momento quais são essas emoções, como elas surgem, de onde elas vêm, trazer isso para o racional. Porque da próxima vez que você for passar por essa emoção, você já está mais consciente, entendeu? E aí depois eu vou falar no próximo módulo, na próxima aula, mas aí o próximo passo é aprender como trabalhar essa emoção. Mas o primeiro estágio é reconhecer os gatilhos. Então, quando você começa a reconhecer a emoção, o sentimento, aquilo que aflora quando você está no momento de foco de tensão, você começa a identificar os gatilhos. Quanto mais você identifica, mais você consegue identificar o ponto inicial daquilo. Até que uma hora você consegue identificar a hora que está surgindo aquela emoção. Então, o mercado está vindo quando você está controlado. Mas aí, por exemplo, você está comprado, ele rompeu um fundo. Aí é aquela hora que o coração dá uma acelerada a mais. Mas na hora que vem essa emoção, você já identifica ela num primeiro momento. Isso consegue te dar mais recursos, mais ferramentas para você saber trabalhar, para você não estar na força do vento. É onde bate o vento, você vai. Então vem uma emoção, você tem um comportamento, vem uma emoção, você tem uma reação. Não é esse o nosso foco, não é essa a meta. A meta é, a hora que estiver surgindo uma emoção, você já identifica esse gatilho inicial e você já conseguir aprender a trabalhar com ele, para que isso não gere comportamentos inadequados. Uma segunda coisa é você identificar os diálogos mentais, e aí é mais racional. Tem a parte emocional, que eu acabei de falar, e um outro estágio uma outra coisa que acontece paralela, são os diálogos mentais. Normalmente, depois de você sentir, depois do foco de tensão, o seu cérebro começa de forma inconsciente a ter um diálogo lá dentro. Então, por exemplo, você vai movimentar o stop, ele começa a falar assim, bom, o mercado vai subir, você está comprado, né? Você acredita que vai subir. Então, o cérebro começa a falar dentro de você, o mercado vai subir, é melhor a gente tirar esse stop, ele está caindo, mas é só uma reversão. Bom, vou traçar aqui o Fibonacci, porque o mercado ainda não chegou nos 50%, ainda não chegou nos 61%, então ele tem mais alvo para andar para baixo, para depois subir. Ou então, não, o mercado ainda não rompeu o último fundo, então vou colocar o stop lá no último fundo, para eu poder ter mais tempo aí de vida, não sei o quê. Então, assim, alguma coisa o seu cérebro trabalha falando consigo mesmo para você buscar aquele comportamento inadequado que é o que vai acabar te protegendo, que vai acabar tendo algum tipo de reação que alguma parte do seu cérebro acredita que é boa, mas ele não é o resultado que você quer no mercado. Então, se você consegue identificar também esse diálogo externo, você consegue ter mais recursos para trabalhar com ele.
E é interessante falar que tudo isso daí que eu estou falando, eu vou falar não na próxima aula, na outra, mas é um estágio da mente, é uma posição da sua mente que você está de fora da própria mente, tá? Você está observando como se fosse uma força terceira, assim, uma terceira visão, observando tudo que está acontecendo no seu ambiente emocional e mental. Então, sente uma emoção, você já, opa, fique esperto com aquela emoção. O que é aquilo? De onde está vindo? O que está acontecendo? Você já identificou que é uma emoção que pode te gerar comportamentos ruins? Opa, deixa eu trabalhar ela. Não é bater de frente contra ela, que não é assim, a gente sai perdendo, eu vou falar melhor disso. Mas assim, saber trabalhar, deixa ela borbulhar um pouco, depois ela passa. Você está no controle da situação, você está consciente, sabendo o que está acontecendo. O diálogo mental é a mesma coisa, você está observando o diálogo da sua mente, você não está inserido nele, você não está à mercê dele. Então veio uma força aqui, veio um pensamento e começou a falar, olha, vamos mexer aqui o stop, vamos traçar um Fibonacci para ver onde que é que o mercado pode ir. Aí você está num estágio consciente, você consegue falar, não, o meu stop já foi pré-definido, eu sei o risco dessa operação, eu sei o meu gerenciamento de risco, então eu não posso mexer o meu stop. E aquela voz lá se acalma e acaba se desfazendo. Mas é necessário numa primeira instância, e isso está no que eu estou bem no cerne dessa aula, que é sobre o tempo passado, que é você identificar os padrões mentais que estão acontecendo dentro de você, tanto emocionalmente quanto de forma de diálogo, tá? Então, essa aula eu quis dizer sobre isso e vamos buscar nos conhecer muito mais. Quais são as emoções que nós temos, quais são os diálogos, quais são as crenças e os valores que nós temos, o que está regendo nossa personalidade, coisas que é muito importante. O que te dificulta? Pega uma lista, faz uma lista de 30 itens que te dificulta no mercado financeiro. Então, sei lá, operar de manhã, minha falta de disciplina, minha namorada quando me pede alguma coisa, meus filhos quando estão muito agitados. Põe 30 coisas que te dificultam. Depois colocam como essas coisas, cada coisa dessa, como te dificulta realmente. Qual é a consequência dela para você? Minha namorada quando me chama. Mas o que é que isso daí te causa? Putz, ela me causa um descontrole, parece que eu fico ansioso porque eu tenho que ajudar ela, mas ao mesmo tempo eu tenho que operar no mercado. Por exemplo, tá? E aí você começa a identificar o que cada uma tem. Depois disso, você pode fazer uma ordem de prioridades. Qual que é a primeira delas que mais te prejudica? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? Qual que é a que, se você resolver, tem mais impacto na sua vida? E depois que você identificou esses dois passos, identificar um terceiro. O que você pode fazer agora com isso? De forma inteligente. A primeira que mais te prejudica, o que você pode fazer? Negocia entre as partes. Negocia entre, por exemplo, nesse caso, um exemplo, sua namorada e você, entre a sua atividade de trader e seus filhos. Como que você pode separar? Você não precisa abandonar um lado que está te prejudicando, mas saber trabalhar de forma inteligente o que você precisa, aquele outro lado que também precisa de atenção. Então, esse é um exercício básico, né, para você conseguir evoluir nesse sentido, tá? Você vai estar identificando as coisas que te dificultam, você está identificando como aquilo lida com você, então você já está vendo questões da sua personalidade e depois tendo uma forma inteligente, uma meta para trabalhar, para conseguir resolver os problemas que existem, tá?